Olá, aluno, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Lacerra e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o contexto que vai desembocar na proclamação da República do Brasil. É muito importante a gente entender que a proclamação da República no Brasil, ela não é um evento que ocorre do dia para a noite, não é? O processo da proclamação da República é um processo extenso, vem de anos, vem de um desgaste tanto do poder imperial, tanto do sistema monárquico em si. Não é? A própria monarquia no processo vai tendo que tomar algumas decisões e, obviamente, existe um contexto internacional favorável ao fim da monarquia, né, ao fim de um poder centralizado na mão de uma figura imperial, real, enfim, monárquica. Aí, né? Esse processo de mudança e de transformação já era visto, já era entendido. Né? Algumas fontes dizem que já era dada o fim da monarquia, apenas esperava-se, né, a morte natural do imperador. Enfim, especulações à parte, o que é importante é o que aconteceu e é isso que nos interessa aqui neste momento, tá certo? Para que a gente possa entender o contexto da proclamação da República, a gente divide o que tradicionalmente se faz, que é dividir nas três questões que terminam aí no processo da proclamação da República, tá? O primeiro deles é a questão religiosa. A questão religiosa ela é uma questão muito importante. Não é? Por quê? Primeiro, porque a nossa Constituição, a nossa primeira Constituição, né, a Constituição de 1824, né, que não foi promulgada, mas ela foi outorgada. Né? Então, qual é a diferença daí? Tá? Quando ela é promulgada é porque ela passou por um processo, né, democrático, onde você tem a participação dos deputados nesse processo, enfim, é um movimento muito mais coletivo dos poderes na promulgação desta Constituição. Tá? Agora, quando ela é outorgada, significa que ela foi imposta, tá certo? Então a Constituição de 1824 ela foi uma Constituição imposta pelo imperador Dom Pedro I. Nessa Constituição você tem algo muito, muito curioso ali dentro. Ela diz que o Estado brasileiro ele era católico. Ou seja, a gente tem um Estado que diz claramente que ele tem uma religião. Beleza, até então pode parecer normal, mas não é. Por quê? Aí a gente tem um choque de ideias. Primeiro porque a partir do momento em que um Estado oficialmente se declara parte de uma religião, você tem a problemática de que imediatamente todas as outras religiões não são oficiais. E se elas não são oficiais, elas são passíveis de perseguições, são passíveis de silenciamento, enfim, você tem um choque aí entre o Estado e a população, tá? Mas não é a questão agora do momento. A questão do momento é que, além de se declarar católico, né, o Estado brasileiro, ele colocava ali umas cláusulas importantes dizendo que as autoridades eclesiásticas, né, as autoridades da igreja dentro do Brasil, estavam submetidas à vontade, né, e à autoridade do imperador. Qual é o problema aí que você tem? Simples. Você tem duas instituições, né, importantes. Você tem o Estado, claro, obviamente, o imperador e toda a estrutura do Estado brasileiro. E do outro lado você tem a Igreja Católica. Qual que é o problema? A Igreja Católica teria que estar submetida à vontade do imperador. O problema é que isso não é muito bacana, né? Porque com o passar do tempo, esta igreja, que tem uma estrutura de poder já colocada, então se a gente parar para pensar, a igreja já tem a sua estrutura de poder. Você tem o Papa, você tem os cardeais, né? Você tem todos os bispos, arcebispos, enfim, toda a estrutura da Igreja Católica sempre existiu ao longo dos séculos, não é? Só que dentro do país, no Brasil,
essa igreja cheia de estruturas, cheia de relações de poder e relações políticas e econômicas, tinha que estar submetida à vontade do imperador, né? O imperador, teoricamente, tem que autorizar algumas coisas dentro do território nacional, né? E aí está um problemaço, né? Porque em 1864, o Papa Pio IX declara, o Pio IX declara uma coisa muito importante, que é a Bula de Sílabus. Tá? A Bula Sílabus, e aí tem uma coisa muito importante, as bulas papais, elas são ordens, elas são, digamos assim, regrinhas que o Papa proclama. Então, ao longo de todos os papados, de todo o tempo, os papas editam, né, eles publicam bulas que são regrinhas, que são algumas diretrizes, algumas coordenadas para o desenvolvimento aí da igreja no mundo. Essa bula Sílabus de 1864, editada, né, publicada pelo Papa Pio IX, ele vai dizer algumas coisas que vai bater ali de frente com a autoridade real. A primeira coisa é a infabilidade do Papa. Então, uma das coisas importantes da bula é a infabilidade do Papa. Qual é o problema disso? O problema é que isso quer dizer que o Papa não erra, né? Infabilidade significa não errar. Então, a infabilidade do Papa quer dizer o seguinte: olha, o Papa ele não erra. Então, o que ele publica, então o que ele fala, não é passível de erro, não tem erro, porque ele pensa muito bem, ele é inspirado pela vontade divina, por isso que ele não erra. Isso quer dizer que o Papa falar, o seu grupo, o seu rebanho, deveria ou deve cumprir, né? Deve se atentar a obedecer. E qual é o probleminha disso? As autoridades monárquicas, aqui no nosso caso em particular no Brasil, começam a ser colocadas em julgamento, porque se o Papa ele não erra, o imperador não pode questionar a vontade do Papa. Então aí você tem um probleminha. A segunda questão importante para o problema religioso no Brasil é a questão de que o Papa coloca lá na bula de que as monarquias não podem interferir nas questões, nas atividades religiosas. Aí a gente tem um outro probleminha aí, porque, obviamente, né, se o imperador ele era a autoridade máxima do país, como é que agora ele vai se submeter à vontade do Papa, que não erra? E o terceiro ponto importante, aí vem uma coisa bem brusca, é a interferência da maçonaria dentro da igreja. Então, 2 bispos no Brasil vão cumprir estas ordens, vão expulsar os padres maçons, vão fechar, inclusive, paróquias onde essas autoridades religiosas ligadas à maçonaria queria participar. E ali, então, esses bispos eles começam a proibir que essas atividades aconteçam, né? O imperador Dom Pedro II não vai gostar dessas questões, porque, obviamente, quando eles começam a fechar paróquias, a expulsar padres, começa a afetar o seu ciclo de amizade, não é? E aí você tem um choque de interesses, né? E aí o imperador não vai gostar dessa situação, não vai gostar dessas ordenanças e vai dizer: eu não autorizei nada disso, pode voltar como era antes. Esses bispos vão bater de frente, né? 2 bispos são conhecidos desse processo, o Dom Macedo e o Dom Vital. O Dom Vital ele fica mais conhecido porque ganhou uma proporção muito grande. O Dom Vital ele era bispo de Olinda, né? E aí ele vai ser preso, ele vai ser condenado, inclusive, à morte. Só que aí tem várias interferências. No fim das contas, Dom Pedro II acaba libertando o bispo de Olinda, né, o Dom Vital, mas fica ali uma coisa não muito legal, né? Deixou muito claro para o círculo religioso daquela sociedade, né, todos os católicos daquela sociedade, começam a olhar com maus olhos o imperador, né? E a igreja começa aí a flertar com críticas ao imperador. Então é muito bom, pessoal, essa é a questão religiosa. A gente volta no próximo vídeo porque esse ficou enorme. Até a próxima.